Pelos últimos 300 dias, eu aprendi um método de investimento que me ajudou a encontrar 72 meme coins que subiram 100 a 1000% depois de eu comprar. Esse método é o Copy Trade On-Chain, que consiste em copiar wallets de traders que têm históricos muito, mas muito bons. E diferente de qualquer coisa remotamente tão eficiente quanto isso, a barreira de entrada é muito baixa. Até um iniciante, se fizer direitinho, consegue executar. E é exatamente isso que você vai aprender hoje. Como é possível lucrar uns R$250 por dia e praticamente no automático com Copy Trade. E para começar com o pé direito, vamos entender um pouco sobre o que é esse tal desse Copy Trade On-Chain. E bem, nós temos várias meme coins aqui que se valorizam muito, né? Pô, tem algumas meme coins que sobem assim uns 1000%, mas na prática, uns 99% das meme coins que são lançadas acabam desabando pouquíssimo tempo depois. Então, na verdade, encontrar moedas que vão fazer esse movimento aqui não é uma tarefa tão fácil quanto pareceria, porque na prática você meio que tem que ficar aqui o dia inteiro acompanhando o mercado durante horas e horas por dia, e além de arriscado, isso é muito, mas muito trabalhoso. Não dá pra ficar fazendo isso o tempo todo. E a ideia do Copy Trade On-Chain é justamente a gente pegar as pessoas que fazem isso e que fazem com uma qualidade muito, mas muito alta, e por isso a gente consegue fazer transações copiando traders que compraram, por exemplo, aqui embaixo. Mas olha só o que eu tô querendo dizer. Eu tenho um grupo do Discord onde eu mando algumas wallets que eu acho que são interessantes para fazer copy trade aqui no Discord, e hoje eu mandei essas 4 wallets aqui. Então, olha só que interessante o histórico de resultados delas, né? Essa aqui tem 100% de taxa de aproveitamento. Todos os trades que ela fez foi trade no positivo e vários deles tiveram bons resultados. E você pode ver pela duração desses trades que todos são trades que tiveram um tempo de hold bem alto. Então isso aqui é o tipo de transação mais saudável de ser replicada na hora da gente fazer copy trade. Temos umas aqui que acertaram trades de mais de 500%, né? E essa aqui mesmo acertou um monte desse jeito. O interessante é que quando você pega uma wallet dessas aqui que acertou esse tanto de trade, a chance dela fazer o 11º trade desse jeito, pô, isso aqui tem uma chance muito maior de acontecer do que eu, sem habilidades, iniciante no mercado, pegar e ficar aqui no Dex Screener o dia inteiro acompanhando o mercado para conseguir, talvez, entrar em alguma moeda dessas aqui. Pô, isso aqui tem uma chance muito menor de acontecer. Então, controlando o copy trade pode ser uma grande oportunidade que, cara, simplesmente não existe em nenhum outro método. E o legal também é que, diferente do copy trade que a gente tem nas exchanges, né, que são aqueles copy trades em que o trader está querendo participar, né? Pô, o cara, ele simplesmente se inscreveu ali para poder fazer trades e ser copiado. Nesse caso aqui, a gente pega o bot e adiciona a wallet aqui para ser copiada e a pessoa não tem nem que concordar e nem que saber. Na maior parte das vezes, esses traders nem sabem que estão sendo copiados. Então, essas pessoas aqui são simplesmente insiders de verdade. São pessoas que estão fazendo o trade para elas mesmas lucrarem e não com um interesse secundário, né? Mas bem, como seria possível fazer todo aquele lucro que eu comentei no começo do vídeo? Eu tenho aqui uma tabelinha que acompanha os meus resultados, né? Aqui com todos os trades individuais. E nos últimos 345 trades, eu consegui 221 acertos, uma taxa de acerto, né, de 64% e um ROI médio de 80 e poucos. Fiz até uns gráficos bonitinhos aqui para vocês conseguirem ver, e isso aqui foi mais ou menos a distribuição de resultados, né? A gente teve vários aqui que tiveram um resultado positivo, mas um pouquinho menor. Só que olha que interessante, a gente teve simplesmente 72 trades que tiveram 100% ou mais de resultado. E no período analisado, isso dá simplesmente uma média de 4 trades por dia. Mas assim, tem um ano que eu tô estudando, a minha média foi melhorando bastante ao longo do tempo. Tem um ano que eu tô fazendo e estudando isso, então esses resultados, eles são acima da média. Porém, vamos dizer que você fez metade disso aqui. Você conseguiu uma média de 47%, fazendo 4 trades por dia e tendo essa média de 47%, você precisaria fazer operações de cerca de R$42 por dia para poder completar os 250, com um win rate bem mediano e também com uma rentabilidade bem mediana. E eu, pessoalmente, tenho uma gestão de risco que eu faço da seguinte maneira: 30% do capital disponível para fazer trade de meme coins, eu deixo em caixa. Esse resto aqui vai representar o capital de giro e a gente vai considerar
considerar o tamanho das posições com base nesse capital aqui, sobrando. E nisso, a gente vai considerar cerca de 5% desse valor por operação. Considerando essa relação, acredito que esse valor seria possível de adquirir depois de um tempo, com um valor do investimento total dedicado para meme coins de 1.250. Agora, a minha questão aqui é o seguinte: na minha visão de mercado, nós estamos num momento aqui que não tem muito mais para onde o Bitcoin e o resto do mercado de criptomoedas continuar subindo para sempre. Nós já estamos chegando no meio de 2025 e se nós formos ter uma alta, provavelmente vai ser uma alta rápida. Eu duvido que nós temos muito tempo para poder ter um grande mercado de alta, uma grande alt-season, porque simplesmente nós já tivemos nosso mercado de alta, que foi esse período daqui para cá. E nos últimos tempos eu simplesmente parei de investir nas altcoins. Eu ainda tô comprado em Bitcoin, até porque eu faço isso desde 2017 e não vou parar de fazer agora, eu compro todo santo mês. Porém, a minha carteira de altcoins hoje em dia tá com pouquíssimas altcoins e eu estou apostando a maior parte do meu capital de risco no copy trade, porque o copy trade ele funciona com base em moedas que estão sendo lançadas e o lançamento ele sempre tem uma pressão inicial muito grande aqui. Como nós estamos copiando pessoas com histórico muito bom, a chance dela fazer uma compra que terá um grande resultado é bem maior do que a chance de eu comprar uma altcoin nessa altura do mercado e ela se valorizar mais do que uns 100% até começar a cair. E num método de investimento tradicional, eu nem realizaria lucro com uma consistência muito grande. Provavelmente ia ser difícil de marcar esse tempo de entrada e saída no mercado. Agora, com o copy trade fica muito mais simples. E o que é necessário para você conseguir lucrar com o copy trade? Primeiramente, você vai precisar de wallets de qualidade. Afinal de contas, é exatamente isso que a gente vai copiar, então se não tiver wallet, não tem muito o que você fazer e tem algumas fontes que existem no mercado. Eu vou explorar todas as suas possibilidades nesse vídeo, então pode ficar tranquilo, me acompanha aqui que daqui a pouquinho você vai entender. Outra coisa que você vai precisar é de alguma ferramenta para analisar essas wallets, porque você precisa entender o comportamento delas para poder fazer o seu copy trade. Então você vai precisar de uma ferramenta dessas e, de novo, eu vou explorar todas as suas alternativas viáveis nesse vídeo. Inclusive, algumas das fontes de wallets são também os analisadores. Daqui a pouquinho a gente vai explorar. Terceira coisa que você vai precisar é de um bot para você poder fazer a sua cópia e você tem umas 10 alternativas diferentes. Ao longo desse vídeo eu vou explorar a que eu tô mais acostumado, que eu mais tenho utilizado, mas em breve eu pretendo inclusive fazer outros vídeos aqui no canal, fazendo um tutorial de cada um deles e fazendo uma análise, uma comparação de qual vale mais a pena. Eu acho que vai ser uma série interessante pra gente fazer no futuro, porém, isso fica para um outro dia. Porém, as opções que são especializadas pro copy trade são o Trojan on Solana, que eu já abordei aqui no canal uma vez, o TradeWiz, que atualmente é a minha ferramenta preferida, o Bloombot, que é uma outra alternativa interessante também de trading bot, tem o Maestro, o Nova, Banana Gun, o Jimbot, que é um que eu tenho que admitir que eu nunca testei, mas que eu sei que ele é altamente especializado para o copy trade. Em breve eu vou testar. O Sol Trading Bot e o TheBot, que também é altamente especializado para o copy trade, mas para ser sincero, eu não gostei dele de jeito nenhum. Eu tô deixando o link na descrição para todos esses bots aqui, porém eu vou me aprofundar nesta aula no TradeWiz, porque é o que eu tenho mais experiência usando e ele é um dos mais otimizados, que tem a melhor quantidade de configurações diferentes e a que tem o melhor output. Em alguns casos, quando nós temos a sua transação copiando uma transação A, vai demorar de 5 até 15 segundos em média para poder fazer isso. Mas principalmente o TradeWiz, eu tenho uma certeza grande de afirmar que quase toda transação vai ser executada entre 2 a 5 segundos depois que a transação original foi realizada. E para você utilizar ele é o seguinte, eu tô deixando o link dele e também de todas as ferramentas que eu mencionar ao longo desse vídeo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E depois que você clicar no link do TradeWiz, você vai ser redirecionado para cá, para essa aba aqui, vai clicar em Start e a interação é toda feita por meio do Telegram. Então você vai interagir no bot clicando aqui e infelizmente ele é em inglês, até tem opção de russo e arábico, mas infelizmente pra gente vai ter que ser em inglês, né? A não ser que você saiba falar essas outras duas línguas. E ele vai te dar aqui um endereço de wallet. Isso aqui é uma wallet completamente nova, tá? Você não vai ter que interagir nisso aqui com a sua wallet que você já tem, pelo fato de que isso aqui cria
cria uma nova wallet. Porém, ele é open source e você pode ficar tranquilo em colocar um endereço de carteira aqui dentro. Então, o processo que você vai fazer para poder interagir com esse bot é que você vai clicar aqui nesse endereço de wallet, ele vai te dar o seu endereço de carteira, e aí você simplesmente cola esse endereço de carteira na hora de fazer ou o seu saque lá na exchange, ou na hora de enviar esse valor aqui em Solana, ou qualquer valor que você for investir, para esse endereço de carteira. Basicamente, você vai enviar para o seu novo endereço de carteira, você não vai interagir com o seu endereço que você já tem. E como o que a gente fez aqui foi basicamente enviar dinheiro de uma carteira para outra, ele já cai aqui no automático. Ele até vai aparecer 0 aqui, mas simplesmente pelo fato de que não atualizou. Se você quiser, você pode clicar em menu e clicar em /start, que ele já atualiza aqui com o valor que você depositar. E você vai configurar o copy trade aqui, mas eu vou explicar isso daqui a pouquinho, porque primeiro a gente vai precisar da wallet para você conseguir realmente colocar o copy trade. Para encontrar a wallet, que é de longe a parte mais difícil desse processo inteiro, você tem 3 opções. Primeiramente, encontrar na mão, que não é uma coisa fácil, é muito, mas muito ruim, mas não custa nada explicar aqui, né? Porque funciona, é difícil e é chato, mas dá pra fazer. Você vai vir tanto no Dex Screener, pode ser também no Bird Eye, ou pode ser no Dex Tools, mas basicamente você vai pegar essas moedas que subiram bastante, vai entrar em uma delas e vai descer aqui nessa lista de transações. Aqui você consegue ver uma transação que foi realizada, assim como o endereço de carteira que a realizou. Tem até essa aba de Top Traders aqui, que você pode utilizar para poder encontrar, porém tem um problema que tem muita wallet que simplesmente não compra um token, foi uma wallet que recebeu esse token de outra, muitas vezes é uma wallet inclusive da pessoa que lançou essa moeda, ela tá usando isso aí para ganhar dinheiro aplicando golpe nos outros. Então a gente não quer copiar esse tipo de carteira, até porque como eles não compram, não tem muito o que a gente comprar copiando, né? Então não funciona. Porém, você pode ir olhando de uma em uma aqui e fazendo a sua análise. Um outro jeito que você pode fazer é observar nesses mesmos gráficos de uma moeda que se valorizou bastante, algum momento em que houveram grandes compras logo antes de uma grande valorização. Então a gente poderia vir, por exemplo, aqui embaixo, ou então até mesmo aqui assim. E aí você procura este horário lá embaixo na lista de transações e olha as carteiras que compraram no momento em específico que a gente está olhando aqui. Outra coisa que dá para você fazer para executar esse mesmo processo é vir aqui nessa barra lateral, clicar no íconezinho que ele vai copiar o endereço de contrato do token. Você vem no próprio TradeWiz e clica aqui nesse botão Smart Wallet e Locate Smart Money from a Specific Token. E aí você vai colar o endereço do token aqui, que ele basicamente vai te entregar os principais endereços de carteira que ganharam dinheiro aqui. Porém, eu tenho que te avisar que mesmo fazendo assim dessa maneira mais automática, dá uma trabalheira danada. A sua outra grande opção seria procurar em bases de dados gratuitas. E para isso você tem 2 principais opções, que são ou o GMGN ou um dashboard do Dune Analytics. Eu vou mostrar primeiro o Dune Analytics, porque ele é um pouco melhor do que o GMGN, mas ele tem os mesmos problemas e eu vou explicar quais eles são. Se você pesquisar Alpha Wallets, você vai encontrar esse aqui que, na minha opinião, é o melhor, e ele te dá vários endereços de carteira, assim como os seus resultados recentes. Aqui mesmo, você pode julgar um endereço de wallet que você vai receber uma análise do endereço que você colocou. A sua outra opção é esse site, que é o gmgn.ai, e ele é um site bem semelhante com o Dex Screener em vários aspectos. Ele tem, inclusive, um trading bot dentro dele aqui que funciona, porém, na parte de copy trade dele, ele tem vários endereços de carteira aqui, em que alguns ele fala até que são de KOL, Venture Capital, alguns eles falam aqui que são de Smart Money, e são endereços que você pode pegar aqui, copiar e utilizar para fazer o copy trade na prática. Porém, tem um grande problema com esses endereços aqui, que são o fato de que eles são muito conhecidos. E tem algo que pega a maior parte dos iniciantes, que é o seguinte: vamos dizer que você está copiando uma wallet que fez trade nesse token aqui. Se esse gráfico for em um time frame bem pequeno, ou seja, se a wallet tiver realizado trade bem rápido, tiver comprado e vendido dentro de 1 minuto, 30 segundos, por aí vai, pode acontecer dela pegar e comprar aqui, e essa pessoa comprou um volume tão grande de dinheiro que isso fez com que o token, que é pequenininho, suba sozinho. Ainda mais que tem muita gente copiando também, porque esses endereços são públicos, né? Eles estão muito fáceis ali para qualquer um ver, e principalmente se você estiver usando um bot que demora bastante, tem uma chance grande de que você
você faça a sua compra só aqui em cima. E aí, depois que você foi lá e fez a sua compra, ou que todas as outras wallets fizeram as compras delas, e que o token subiu muito, ela vai lá e vende. E aí, você só vai conseguir vender quando? Lá embaixo. Nesse caso, essas wallets aqui ganharam o seu dinheiro, porque você comprou no topo e você vendeu aqui embaixo. Então, você perdeu dinheiro enquanto essa mesma wallet ganhou, o que não é nem de longe o que a gente quer que aconteça, né? Então, nós temos que entender quais são as melhores wallets e quais têm o melhor padrão de comportamentos para a gente conseguir fazer a nossa cópia da maneira mais adequada. No GMGN, inclusive, o próprio GMGN não interpreta as informações da maneira mais adequada possível da blockchain e ele acaba entregando valores diferentes na hora de analisar um endereço do que outros analyzers. E sem contar que ele não conta com trades em aberto. Então, muitas dessas wallets aqui, na verdade, nem estão ganhando dinheiro. E aí entra a sua terceira opção, que são bases pagas de endereços de wallets. A maior parte dessas bases pagas são bases de analisadores de wallet, porque o que acontece? Você, como usuário, joga o endereço de carteira aqui e ela cospe um resumo. Como nós temos muitas pessoas jogando muitos endereços de wallet, tem várias wallets que são entregues nesses bots que são boas. E aí o bot pega essas wallets boas e as disponibiliza em um grupo pago. E são o The Edge Bot, que é um bot feito por brasileiros, inclusive. Ele opera todo em inglês, porque ele é uma das opções mais interessantes que a gente tem no mercado. Ele é grande até lá fora. E temos o Zelfiguru, que é um outro bot completamente diferente. O link para os 3 bots estão na descrição, no primeiro comentário fixado, junto com todos os outros links. E eu tô deixando também um link de desconto que eu tenho tanto no The Edge quanto no WalletX. O pessoal do The Edge deu 50% de desconto porque eles são amigos meus, são um pessoal que eu confio bastante e eles também confiam bastante em mim e deram um desconto que mais ninguém tem. Tá aplicado já no link e no WalletX tem um cupom de desconto de 10% também aí na descrição que eu consegui para vocês. Clicando aqui em Wallet Finder na versão gratuita, ele cospe uma wallet aqui para você, que é uma wallet filtrada e que na maior parte das vezes ele tem uma qualidade maior. Nos planos pagos tem também a versão do Curated Wallets, em que eles te dão wallets um pouco melhores. No melhor plano deles, inclusive, tem um grupo onde eles estão abertos a responder tudo quanto é pergunta, mas esse aqui já é o plano pago, e eles dropam aqui uns agrupados de wallets organizados em planilha. Eles têm uma cacetada de dados aqui e todos esses, ó, são dados de wallets específicas. Também tem a opção paga do WalletX, que na minha opinião é uma das melhores opções, onde eles listam aqui também várias wallets de qualidade que fizeram bons trades recentemente. E essas opções que são pagas, elas têm o Premium A. No caso do The Edge, tem a versão de teste, que é alguns dias só, e tem a versão Premium, que é de $40 por mês, mais ou menos. A versão Ultimate, que é aquele que tem aquele grupo com a planilha que eu mostrei, ele já sai por $200. No link que eu tô deixando na descrição tem um descontão, mas não deixa de ser uns R$500 por mês. O WalletX tem a opção do Premium a $50 e a versão Elite, que é a melhor, a $150. Então também é bem caro. Tem a quarta opção, que eu acho que é a melhor de todas, que eu tô dando aqui de presente pra você, que foi algo que eu montei ao longo do último ano inteiro. Eu fiquei um pouco desaparecido aqui do YouTube, mas é porque eu tava construindo isso, que é o QG10X, que é esse meu grupo aqui. Esse meu grupo será um produto pago, até porque eu pego umas 500 wallets por dia e analiso, e dessas 500 normalmente saem 4, 3, 5 boas wallets aqui que dão para ser copiadas. E esse grupo tem um valor de R$97 por mês. Ainda é muito mais baixo do que todas as outras opções que você tem, mas para as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, eu preparei um teste grátis de 14 dias. Eu tô deixando o link aqui na descrição e é um teste grátis sem compromisso. Se você quiser cancelar, você pode cancelar a qualquer momento. É só clicar num botão lá na plataforma que ele já cancela para você automaticamente. 3 vezes por semana eu jogo aqui listas de novas wallets no grupo e todos os dias de semana eu atualizo a nossa lista de wallets recorrentes, que são wallets que já foram colocadas aqui no grupo, elas já foram enviadas, porém elas foram revisadas uma vez a cada dia de semana, e quando uma wallet que foi indicada ali não está performando bem, eu vou lá e coloco um aviso de que a wallet foi removida. Então essa já é uma wallet que ou não está mais ativa ou não está mais adequada para o copy trade. A gente também tem essa outra lista aqui, que é a lista de wallets adormecidas. E na lista de wallets adormecidas, eu coloco wallets que são exatamente iguais
iguais essas aqui de wallets recorrentes, mas a diferença delas são wallets que fizeram trades muito bons há algum tempo atrás. No caso, essa aqui fez 2 trades ontem, acabei não vendo, mas na maior parte das vezes são wallets boas que não fazem trade há mais de uma semana. Elas ainda estão com uma possibilidade de fazerem novos trades, porque elas ainda têm saldo em conta, porém, elas são wallets que estão adormecidas. Então, são essas 3 listas de wallets do grupo. Temos também uma lista de recursos aqui com descontos e temos também a nossa seção aqui de atualização de mercado e de airdrops, onde eu irei mandar novas dicas de airdrops que vão surgir. Então, pô, já vai ter uma lista aí de airdrop de moeda de graça que você pode ganhar. Enfim, novamente o link tá aqui na descrição. E como você pode fazer a análise das suas wallets por meio desses bots? Eu vou mostrar aqui para você tanto no The Edge quanto no WalletX, beleza? Vamos começar pelo The Edge. O The Edge, em alguns casos, quando você soltar um endereço de carteira aqui que tem poucos trades recentes, infelizmente ele não vai te mostrar uma análise detalhada, ele vai fazer um resumo de saldo em Solana e de saldo em outros tokens dessa wallet. Se tiver aqui 0 em Sol, no Sol Balance, isso significa basicamente que essa wallet não tem dinheiro em conta, e como ela não tem dinheiro em conta é porque ela sacou, e se ela sacou é porque ela já não tem mais a intenção de fazer novos trades. Então, se você encontrar uma wallet que esteja sem saldo em Sol, desconsidere ela, porque ela vira basicamente inútil. Quando o The Edge te envia um resumo completo, ele tem essas principais seções aqui que você precisa olhar. Esse aqui é a distribuição em percentis dos trades que essa wallet realizou. Isso significa basicamente que os 10% dos piores trades que essa wallet fez tiveram menos 12%. Os 25 piores trades fizeram 1,4%. Aqui já tem a mediana desses resultados em cerca de 5%, e os 25% dos melhores trades tiveram 30%, sendo que os 10% dos melhores trades tiveram este resultado aqui. Isso é um approach bem mais estatístico, né, para essa análise, e isso aqui é de uma outra wallet, mas aqui embaixo a gente tem essa mesma coisa, só que é para duração do período de hold que essas wallets fizeram. Já no WalletX, o resumo de análise é o seguinte: ele primeiro te dá aqui o endereço, o saldo em Sol, e aí é aquela mesma coisa que eu expliquei. Quando uma carteira tá sem saldo em Sol, ela não tem mais intenção de fazer trades, então você pode desconsiderar ela. E você vai olhar aqui o win rate, que é basicamente de cada 10 trades que eles fizeram, quantos por cento desses trades foram no positivo ou no negativo. É basicamente a taxa de acertos dessa carteira. Ele tem aqui também um resumo de quais dias do último mês essa wallet ganhou ou perdeu dinheiro. Se ela tiver perdido, o quadradinho do dia no prejuízo vai ser marcado com vermelho, mas nesse caso aqui, todos os dias que a wallet fez trade, ela ficou no positivo. E essa wallet aqui tem também esse resumo aqui embaixo, que na minha opinião é a parte mais interessante, é a parte mais fácil de se analisar olhando assim, só de bater o olho. Ele basicamente vai ter uma lista dos últimos trades que foram realizados, com o resultado, o tanto de dinheiro que essa wallet ganhou ou perdeu e o tempo de duração do trade, assim como a data. Basicamente, uma boa wallet vai ter que ter uma porcentagem grande de acertos, principalmente de acertos recentes. Eu posso fazer um vídeo aqui no canal explicando só sobre a análise de wallet, porque senão esse vídeo aqui ia ficar ainda mais gigantesco do que ele já está, mas o que você não quer aqui é mexer com wallets que tenham esse tempo de duração pequeno demais. Tem alguns casos que esse tempo de duração do hold chega aqui na casa dos segundos, como por exemplo essa daqui. Até tem umas que tem um tempo de hold curto, porém quando você vai analisar os trades individualmente, você percebe que são boas operações, mesmo tendo um tempo de hold de 1, 2 minutos, porém quando chega ali nos 30 segundos, 40, 50, raramente vai sair alguma coisa boa. Por quê? Porque isso aumenta as chances desse processo aqui acontecerem. E esse processo é algo que acontece de propósito e inclusive é chamado de farming. E é algo que algumas wallets começam a fazer depois que elas percebem que estão sendo copiadas. Então tem alguns casos que uma wallet, ela até estava boa, como era esse aqui, olha como que ela estava fazendo trades excelentes. Todos até eram curtos, porém tinham resultados muito bons e eram trades curtos, mas trades que ainda tinham um período normal assim de duração. Agora, quando ela começa a fazer esses trades de 28 segundos, 50 segundos, isso aqui já começa a ser um problema. Até tem casos de wallets que fazem trades de 50,
45 segundos, que talvez sejam boas para copiar, mas precisa de uma análise muito mais detalhada. Eu posso, inclusive, fazer outro vídeo aqui no canal explicando também como se faz essa análise mais detalhada de wallets. Porém, é isso em termos de análise. E aí, como você vai fazer para configurar essas wallets lá no seu bot? Bem, para isso, primeiramente, você vai ter que ter uma wallet, né? Aqui, tanto no WalletX quanto no The Edge, você vai só clicar aqui que ele já copia de uma vez e a gente já vai lá pro TradeWiz. No TradeWiz, o menu inicial vai estar assim, né? E você vai pegar e clicar em Copy Trade, clicar em adicionar e ele vai ter todo esse menu aqui para você preencher. Aqui em Tag, você pode colocar algum nome que você quiser, mas se você preencher esse aqui primeiro, ele já completa o nome da tag para você com o final da wallet. Então, para você preencher qualquer uma dessas coisas, você vai clicar, o bot vai preencher aqui como se você estivesse respondendo uma mensagem, né? Porque ele manda uma mensagem, por favor, envie o endereço. E aí você cola esse endereço, manda. Uma vez que você mandou, ele vai atualizar a mensagem e ele já vai colocar a tag. Se você quiser alterar essa tag, você pode clicar aqui também e fazer o mesmo processo. Aí é o seguinte, em alguns casos, ele já vai estar com esse Turbo Mode aqui ativado. Você vai querer que ele fique laranja. Então, se ele tiver ativado, ele vai estar assim, clica nele para ele ficar laranja. O Turbo Mode, teoricamente, era para ser bom, porque teoricamente ele faria as transações serem executadas com uma velocidade maior. Porém, ele tira algumas configurações que eu acho importantes, então a gente deixa isso desligado. Aí, você vai colocar aqui em Max Buy o valor das operações que você quer fazer, medidas em Solana. Arthur, não sei quanto que dá aqueles R$40 em Solana. É só você abrir o CoinMarketCap, selecionar aqui Solana e na barra lateral ele tem um conversor aqui para você. Então, se você quer fazer operações de 42,50 que eu tinha mencionado no começo do vídeo, vai dar 0.049, né? Então, 0.05. Infelizmente, eu não sei porquê, mas ele exige que você coloque ponto, tá? E não vírgula. Então, quando você for colocar aqui, clique em Max Buy, preencha o valor 0.05, porque se você colocar vírgula não funciona. Mas aqui já está preenchido. Min Buy pode deixar vazio e só o Spending Limit você vai colocar aqui um valor cerca de 3 a 5 vezes o valor que você colocou em Max Buy. Por quê? Porque isso vai limitar que essa carteira só realize 3 a 5 transações ao mesmo tempo. E lembra o que eu falei logo no comecinho do vídeo? Infelizmente, algumas wallets começam a fazer um monte de transação ruim uma depois da outra. Então é bom você deixar essa configuração desse jeito, porque você vai garantir que ele não consiga fazer múltiplas transações ruins. Arthur, mas e se ele estiver fazendo transações boas? Aí você infelizmente vai ter que ir ali manualmente e retirar isso. Mas eu acho que vale a pena justamente porque é um risco a menos que você corre, né? Então pode dar Enter e aqui tudo você pode deixar sem mexer. Eu gosto de vir aqui tanto em Unrenounced quanto Unburned e colocar como Don't Buy. Ele vai estar assim, né? É só você clicar nesse caso aqui que ele já atualiza para você nessas duas opções. Por que isso? Unrenounced e Unburned são aqueles tokens que não estão com um processo de segurança completo e podem ser utilizados para fazer rug pull, que é basicamente aquele golpe em que o preço da moeda cai para zero em menos de um segundo. Você não quer passar por nenhum caso desses, então deixa desligado. Aí, como nós vamos deixar desligado, tem chance de você colocar o copy trade para funcionar e o bot aparecer algumas mensagens de erro. Ele vai mostrar essas mensagens de erro justamente porque ele bloqueou a compra de tokens que estavam como Unburned ou Unrenounced. Mas nesse caso, não tem problema. Se isso acontecer, você só tira essa wallet ali das suas wallets copiadas, que não vai ter nenhum problema. Aqui, pode deixar vazio e você pode colocar em Minimal Market Cap, né, em MIN-MC, que é o valor mínimo de mercado que essa moeda precisa ter para você poder comprar. Eu estou deixando atualmente esse valor em 7.500, que significa um valor de mercado de $7.500 ou mais. Esse valor vai variar bastante dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo em um momento que o mercado tá badalado, tá todo mundo mexendo com criptomoedas, tá muito volume, muita liquidez, muito dinheiro entrando no mercado cripto, não tem nada caindo, provavelmente esse número terá que ser mais alto. Se você estiver assistindo em um momento de muita baixa, no meio do bear market, pode ser inclusive que esse número tenha que ser menor. Atualmente está em 7.500, o que é um valor já pequeno. Uns meses atrás eu estava colocando esse valor ali nos 20 mil, mas agora assim tá funcionando tranquilo.
Copy Sells. Você pode, dependendo da estratégia, deixar desligado, mas nesse vídeo aqui vamos fazer a estratégia mais padrão do Copy Trade, que é com o Copy Sell ligado. Aqui você vai deixar do jeito que tá e você vai clicar em Auto Retry aqui até ele mostrar 0. O que isso significa? Basicamente, se você deixar ele ligado e a transação não for executada completamente, o bot vai lá e tenta de novo. Porém, isso acaba sendo um grande problema, que eu já vou explicar para você daqui a pouquinho exatamente o porquê. Mas no momento, deixa como 0. Aqui, pode deixar sem mexer. Nas configurações de gas aqui, também não é uma boa ideia você mexer. Pode deixar o anti-MV tanto ligado quanto desligado, porque nas configurações que a gente vai fazer agora, ele não vai fazer uma diferença muito grande não. Deixe o Buy Slippage ali nos 30% e o Sell Slippage você vai deixar em 100%. No Buy Pump Slippage pode aumentar aqui, pode colocar uns 40% e no Sell Pump Slippage também você vai deixar em 100%. O que isso aqui significa? O Slippage é basicamente uma configuração que você vai colocar para ele delimitar o quanto a moeda pode subir do momento que você solicitou uma transação para ela acontecer e o momento que ela for realizada. Vamos dizer que nós estamos fazendo trade dessa moeda aqui. E aí você vai lá e solicita para fazer a sua compra aqui. O bot vai demorar um pouquinho, né? Talvez um segundo, e ele vai lá e realiza a sua compra de verdade aqui. Porém, na hora da compra, vamos dizer que nesse meio tempo o preço disparou em 35%. Nesse caso, o bot vai interpretar aqui que houve essa grande diferença e ele não vai te deixar realizar a compra. Por quê? Já não tá no ponto que você queria. E para compra, isso aí é algo que não faz muita diferença, mas para venda faz muita. Por quê? Digamos que o preço subiu horrores aqui e você solicitou para fazer a sua venda aqui. Mas aí, o preço cai pra cacete e o bot vai ver que o slippage foi muito maior do que o que você tinha configurado e ele vai fazer o quê? Ele vai bloquear a sua transação de vender aqui. E aí o preço vai cair mais um montão, ele vai tentar novamente e aí ele vai vender aqui embaixo. E você não quer fazer isso. Você quer vender o quanto antes e a qualquer custo possível aqui em cima, porque é só aqui em cima que você consegue ganhar dinheiro. Então, você deixa em 100% de slippage na hora da venda, porque caso ela caia 100%, o malefício de você ter deixado o seu slippage num valor menor ali, não querendo que ele mudasse, vai ser muito maior do que se você usar um slippage em 100%, porque aí você vende lá em cima, ou pelo menos o mais em cima possível. Mas ok, já que fizemos isso, para finalizar, você só precisa clicar aqui em Copy Trade Auto Sell e você vai clicar em TP/SL para colocar o seu stop loss e talvez um ponto de realização de lucro, que é basicamente quando você vende um pouquinho para você colocar um dinheiro no seu bolso. Aqui você vai colocar menos 30 e amount 100%. Basicamente isso significa que quando uma moeda cair 30% ou mais, você vai vender. Porque na minha experiência é meio raro uma moeda cair muito assim, primeiro para depois ela voltar a subir. Eu já prefiro sair nos 30% do que acumular um monte de loss ali em 50, 70, 80, 100% nos casos. E aí você vai colocar adicionar aqui, caso você queira colocar uma realização de lucro. E fazendo uma realização de lucro bem, mas bem conservadora, você pode colocar aqui uma realização de lucro em 100% para vender 50% da sua posição. Isso aqui seria um caso em que a moeda duplicou de preço e aí você vende todo o dinheiro que você colocou inicialmente e deixa o resto ali, que seria como se fosse o dinheiro da casa, por exemplo, para você continuar essa sua aposta. Isso não é algo que todas as pessoas vão fazer, que vai funcionar em toda wallet, mas pode ser uma boa ideia deixar aqui como padrão, caso você queira ser um pouco mais conservador. E aí é só voltar e clicar em Create. Ele vai ficar aqui com esse check verdinho, e isso vai significar basicamente que o seu copy trade está ligado. Caso você queira, você pode clicar aqui depois em pausar, clicando em Active, ele vai ficar laranja, ele vai ficar pausado. Usando esse método e apostando literalmente naqueles mesmos trades que eu mostrei para você, que eu fiz com o QG10X, eu consegui transformar a minha carteira de R$ 2.500 em cerca de 19 mil. Mas isso não significa necessariamente que o seu resultado será igual esse aqui, até porque isso é o resultado histórico dos trades do QG10X. Porém, tem muitas wallets ali que não fizeram trades
bons, tem muito caso que não deu tão bom assim, e você pode escolher, né? Você pode fazer a sua análise. Dá pra gente dizer que os seus resultados podem ser marginalmente maiores, ou também, se fizer más decisões, podem ser marginalmente menores, mas essa tendência aqui, na minha opinião, provavelmente vai se manter. Porém, eu fiz um vídeo completo explicando exatamente como foi o meu método para lucrar utilizando o copy trade, como foi a minha prática no passo a passo, e nesse vídeo eu explico bastante sobre os meus resultados também. Então clica neste vídeo aqui para entender o meu sistema exato para lucrar com o copy trade no automático.